O vídeo trata um pouquinho agora sobre a terceira fase do romantismo brasileiro, que é considerada a condoreira, por causa do Castro Alves, que traz das obras da Uel Espumas Flutuantes. Então, vou falar um pouquinho sobre a terceira geração romântica e depois vou comentar um pouquinho sobre ele. A terceira geração ela foi caracterizada por uma poesia libertária, influenciada principalmente pela obra político-social do Victor Hugo. E daí, essa geração, além de condoreira, leva o nome também de geração hugoana. Além disso, a ave da geração é o condor, que significa liberdade, e ela é da Cordilheira dos Andes. E daí que vem o nome de geração condoreira. A liberdade e a disponibilidade social que os autores vão ter agora nessa fase. Então, a poesia dessa geração, ela é contrária e a tudo que tinha antes, né? E ela é principal ela foca a denúncia das condições dos escravos em decorrência do sistema econômico brasileiro, que é baseado no trabalho escravo na época. Os poetas dessa geração, eles clamam por uma poesia social e que a humanidade ela trabalhe por uma igualdade, justiça e liberdade. Os principais autores dessa geração é o Castro Alves e o Souza Andrade. Eu vou falar um pouquinho do Castro Alves e já entrar na obra dele, que é Espumas Flutuantes. O Castro Alves ele nasceu em Curralinho e ele faleceu em Salvador. Os dois lugares são na Bahia. E ele morreu por causa de uma tuberculose e uma infecção que ele teve no pé, causada por um acidente enquanto ele caçava. Ele foi um dos poetas brasileiros mais brilhantes. E a obra dele ela é dividida em duas grandes temáticas, que é a poesia lírico-amorosa, que agrega o livro que a gente vai comentar, e a poesia social e das causas humanas. E ele demonstrava uma paixão e um fulgor pela vida diferente dos poetas ultrarromânticos que vieram antes, da segunda fase. E daí na poesia social dele, ele é considerado um poeta da liberdade. O Castro Alves ele denuncia desigualdades sociais, a situação da escravidão no país, e ele se solidariza com os negros, apesar de ser branco. O Castro Alves ele queria uma natureza e ele clamava a natureza por entidades divinas que vissem a injustiça cometida pelos homens e sobre os homens, e que essas divindades intervissem para que a viagem do rumo ao Brasil fosse interrompida, na questão assim de tirar o negro da terra dele e trazer o negro para cá. Então essa é a parte da poesia social que ele abrange. Logo depois vem a poesia lírico-amorosa. A poesia lírico-amorosa do Castro Alves, ela está associada a um período em que ele teve envolvido com uma atriz portuguesa chamada Eugênia Câmara. E daí ele tira aquela virgem idealizada que os românticos trazem e ele dá um lugar a uma mulher de carne e osso que sensualizava. Mas, no entanto, o poeta ele é um jovem inocente e ele é bem terno em face da sua amada, mesmo corporalizando ela, desejando o corpo dela e ela cheia de desejo. Então ele foca nessa parte do desejo pela mulher. Os poemas mais famosos dessa poesia lírico-amorosa estão presentes em Espumas Flutuantes, que foi publicado em 1870. É um conjunto de 53 poemas e eles versam da vida frente à morte, sobre o amor no plano espiritual e no físico, e apela para o sentimental, para o sensual, para o sensorial. E além disso, esse romance que ele teve, ele acendeu no poeta o desejo de escrever sobre esperança e desejo. Então, além de ser o poeta dos escravos, como ele é chamado, tanto que o Espumas Flutuantes ele traz esse nome, né, de ser os escravos, que ele tanto apoia, ele também idealiza essa mulher que não é só a divina e focada como o romantismo foca em outros momentos, mas ele também traz essa parte da mulher idealizada no plano carnal.
E o Castro Alves, ele abrange essa parte da liberdade, da libertariedade dos negros, de uma forma mais implícita em Los Andes e explícita na vasta obra dele. Então é bom tá dando uma olhadinha nos poemas dele, mesmo que alguns, um de cada fase, assim, da parte dos negros, da parte da mulher, só pra tá tendo uma noção mesmo. E pegar mesmo essas características e focar mais nessa segunda fase, onde eles desejavam, almejavam uma crítica de cunho social. Beleza? Esse é o segundo vídeo.